Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, né? E claro que antes de iniciar, a gente vai dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Vamos lá? Como objeto de conhecimento da nossa aula 39, nós temos as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental. Como detalhamento, nós elencamos o início da colonização da Amazônia, a construção do Forte do Presépio e o sistema de capitães de aldeia, ok? Então são algumas características que vão nos ajudar a compreender um pouco mais a história da nossa Amazônia. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na aula anterior, vocês verificaram com a professora Pet aí o processo de início de reconhecimento das terras ali, que naquele momento pertenciam a quem? A Portugal? Não, pertenciam à Espanha, não é? Então o que hoje nós chamamos de região amazônica, o nosso Amazonas, de jeito nenhum naquele momento era posse de Portugal. Até porque em 1494, Portugal e Espanha tinham acertado ali, né? Tinham realizado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que estabelecia ali uma linha dividindo o continente americano. Claro que tal fato também acabou despertando ali olhares atravessados de outras nações, como a França, que foi retrucar. Onde é que está o Testamento de Adão, que diz que Portugal e Espanha poderiam dividir o mundo entre si. Então, claro que o tratado, naquele momento de Tordesilhas, foi duramente criticado. Mas é justamente esse primeiro tratado que vão definir, ou melhor, que vai definir as divisões, as limitações de posse entre Portugal e Espanha nas Américas. Também aqui na chamada América Portuguesa, na América do Sul. Ok? Então, anteriormente, vocês verificaram que aquelas expedições tiveram a grande intenção de iniciar o reconhecimento de área, mas, de fato, o processo de ocupação, de exploração, colonização e transformação daquela mão de obra que estava disponível dentro da área amazônica foi transformada, reduzida à condição de escravos. De que forma? Quando? Em que momento? Não é? Então, nós vamos começar a observar algumas mudanças no comportamento desse colonizador, que passa de simples explorador para um conquistador e, claro, que muitas vezes também trazendo a dizimação de algumas etnias. Vamos lá, então, o início da colonização da Amazônia. Como foram os primeiros contatos entre portugueses e índios? Lembrando que essa nomenclatura índios, tá? A gente está utilizando porque nós estamos fazendo uma citação ao texto do professor Francisco Jorge dos Santos, ok? E também nós estamos utilizando um outro livro do Raimundo Pontes Filho, tá? Que utilizaram essas nomenclaturas ainda em seus textos. Então, por isso, nós não estamos utilizando a nomenclatura que se utiliza hoje, tá? Que é indígenas, ok? Então, por isso, ainda estamos utilizando aí índios, por conta das citações. Continuando. Então, quais os impactos e implicações provocados a partir das iniciativas dos colonos portugueses para dominar a região? Então, quando nós falamos nesse processo de chegada do europeu, seja em qualquer parte do continente americano e agora, com foco especial na Amazônia, a gente sabe que os grandes focos eram explorar, né, ocupar, conquistar e também acompanhado daquele verbozinho ali que a gente sabe que tem uma carga muito forte, que é o civilizar, né? Através dos sistemas de aldeamento, ali da catequese, ou mesmo através da imposição cultural, religiosa, de língua ou de quaisquer outras formas, que incluía a mudança no modo de vida, né? Nos modos de vida das populações nativas locais naquele momento, tá? Então, claro que a chegada e o início desse processo de colonização terão grandes consequências para as povoações que já habitavam essa região. Então, vamos continuando o nosso texto. Essas e outras questões Perdão, agora a língua enrolou com tudo, desculpa aí. Essas e outras questões chegam de imediato à mente de quem começa a estudar a história da região, seja pela ótica do colonizador,
seja pela visão do colonizado, a fim de encontrar as raízes do modo de vida consolidado há algum tempo e vivido hoje na região. Compreender esse projeto de colonização lusitana da Amazônia brasileira nos ajuda a entender quem somos hoje. Espera aí, professor, não estou entendendo. Então quer dizer que estudar história, compreender o passado, é compreender quem eu sou hoje? Sim, de modo simplificado, é isso. Afinal de contas, nós já vimos em aulas anteriores que o Brasil, o que é? É um conjunto, né, de etnias diferentes, né? Nós temos uma diversidade cultural, étnica, linguística, com as heranças indígenas, com as heranças europeias e por aí vai. Então, claro que quando a gente entende mesmo essa parte da violência, da truculência, como ocorreu a colonização, nós estamos falando do processo de composição étnica, cultural, religiosa, política e tudo mais, né? Que faz que nós sejamos quem somos hoje, tá bom? Então, compreender o passado é se compreender também, não é? Porque, afinal de contas, quem não compreende o seu passado não compreende a si mesmo. Então, vamos lá. Para a gente começar, então, a falar dessa questão de como ocorreu esse processo de ocupação e dilatação também do sistema escravista da mão de obra indígena dentro da Amazônia, nós temos que falar sobre o processo de estabelecimento dos fortes dentro da Amazônia. Nós vamos dar enfoque em um, principalmente, que foi colocado em prática aí a sua obra em 1616, que foi o chamado Forte do Presépio. Tá bom? Vamos lá, então? Claro, a construção do Forte do Presépio não foi aqui na região do Amazonas. Hoje é o atual estado do Pará, né? Fica naquela região do nosso estado vizinho. Mas que na época, né, não existia essa divisão territorial de estado, estado do Amazonas ou Pará. Nós tínhamos ali a província do Grão-Pará, que englobava Maranhão, ali parte do Nordeste, né, pegando aqui o Pará, o Amazonas e outros estados vizinhos. Então nós tínhamos uma grande área, tá? Mas que principalmente ainda nesse período, na verdade, ainda era colônia exclusivamente, tá, de exploração espanhola. Claro, nós sabemos que tinha havido ali nesse momento a prospecção de riquezas da floresta, de metais preciosos, mas a verdade é que a gente viu que apesar das diversas lendas que eram contadas da cidade do ouro, da cidade da canela, da cidade das esmeraldas, que poderiam haver dentro do interior das matas, a verdade é que a gente sabe que a nossa região não é rica em metais preciosos, embora hajam outros tipos de materiais a serem explorados aí. Quando nós falamos em metais preciosos nesse momento, nós estamos falando de ouro, prata, cobre e, claro, pedras também como diamantes e safiras. Hoje em dia, esse sentido de metais para a gente, né, está relacionado não só à questão de ouro e prata, mas de outros metais como o níquel, o estanho e outras substâncias que podem ser extraídas da terra e transformadas em outros produtos que servem ao mercado internacional, né? Mas naquele momento, nós estamos falando especificamente desse tipo de metal que era utilizado para o processo de acumulação nos tesouros reais, para a cunhagem de moedas e, claro, para manter a balança comercial favorável dos Estados nacionais europeus. Afinal de contas, lembre que o sistema econômico vigente naquele momento ainda era qual? Feudal? Não, vocês muito bem sabem, né? Tenho certeza que vocês vão lembrar que era o sistema mercantilista, tá bom? Que, claro, vai contribuir de um modo muito grande para dar o pontapé inicial no sistema capitalista que se segue depois. Então vamos lá, falar um pouco sobre a construção do Forte do Presépio. Pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494, a maior parte das terras da Amazônia era de posse da Espanha. Esta, porém, dedicou pouca atenção à Amazônia durante o século XVI, pois não houvera ainda encontrado quaisquer fontes de riqueza imediata que lhe fosse interessante, a exemplo do que ocorreu noutras regiões nas quais encontrou ouro e prata. Quando nós falamos dessas regiões, nós estamos falando das regiões, por exemplo, da região do Potosí, né? Lembra da professora Pet lá dentro da mina, mostrando o trabalho lá dos indígenas que passavam de semanas e semanas enterrados ali dentro das zonas de mineração, escavando
toneladas de prata. Lembra que a gente viu com ela lá que as peças de prata que eram encontradas chegavam a ter 4 metros de espessura? Então, foi muita riqueza. Então, se nessa outra região de exploração eles encontraram prata, e aqui não encontraram nenhum tipo de metal precioso, vocês acham para que região eles iam voltar suas atenções, sistema de administração e, claro, controle ferrenho? Exatamente. Para as outras regiões da América que eles forneciam riquezas. Então aqui, por não encontrarem inicialmente nenhum tipo de riqueza que pudesse ser explorada, essa região ficou relegada ao abandono, embora tivessem ouvido as primeiras expedições de reconhecimento territorial, como por exemplo nós citamos na aula anterior com a professora Pet, a expedição dos irmãos Pinzon, não é? Então, claro que vai levar um tempo para que a região amazônica do Vale Amazônico entre nas rotas de exploração oficialmente por uma dessas grandes nações. E a primeira que de fato vai adentrar o território e se interessar pelos produtos que não sejam ouro e prata, mas dos produtos que podem ser extraídos da floresta, as chamadas drogas do sertão, vai ser quem? Portugal. Cacau do mato, baunilha, salsa-parrilha, canela, castanha, que hoje nós chamamos de castanha do Brasil, né? Não é mais castanha do Pará, e diversos outros produtos que poderiam ser utilizados na culinária para se fazer remédios, para se fazer perfumes e que eram vendidos a um alto valor dentro da Europa. Se no comércio estabelecido ali no Mediterrâneo, né, no caminho das Índias, não é? Nós tínhamos ali as especiarias. Aqui nós tínhamos as chamadas drogas do sertão, que se assemelhavam a muitas delas e que também poderiam ser utilizadas na preservação de alimentos ou mesmo também no processo do preparo, ok? Mas vamos lá, continuando. Dessa forma, a Amazônia manteve-se inexplorada durante a maior parte do século XVI, sendo alvo de maior interesse somente a partir da segunda metade do mesmo século, só a partir de 1580, não é? Por cobiça principalmente dos holandeses, franceses, ingleses e irlandeses. Então é aquela questão, eu vou ocupar o território para não perder a minha posse sobre ele, tá? Mas nós temos que lembrar também que quem de fato vai iniciar esse processo de ocupação são os portugueses, por conta da chamada União Ibérica, que a gente viu na primeira aula, que a gente vai retomar rapidamente aqui. Vamos lá então? Então, alguns dos fatores que contribuíram para o processo de ocupação da Amazônia nesse momento. A União Ibérica, que nós sabemos que vai ser o momento em que Portugal e Espanha serão unificados por uma única coroa ali, né? No caso, o rei Filipe II vai assumir a coroa tanto de Portugal quanto de Espanha, porque nós tínhamos um problema de sucessão dentro de Portugal. O último rei, né, Dom Sebastião, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. Dentre aquelas inúmeras cruzadas, ele foi para lá, mas não voltou. Então, o que aconteceu? Por não terem encontrado o corpo dele e ele ser muito católico, muito religioso, então começou-se a se espalhar um boato de que, na verdade, ele não tinha morrido, mas que ele tinha subido aos céus e que em algum momento ele iria voltar para reivindicar seu trono. Inclusive, em torno disso, começou-se a organizar ali um movimento religioso chamado de sebastianismo. Mas, no final das contas, ele não retornou, não deixou herdeiros, e começou-se uma disputa pela sucessão do trono. No entanto, o Filipe II da Espanha, que também tinha laços de sangue, lembra que nós já citamos algumas vezes que era muito comum esses enlaces matrimoniais entre as realezas de diversos países, né? Então, o rei da França é primo do rei da Espanha, é primo do rei de Portugal. Então, eles estavam ali ligados por laços de sangue, não apenas por laços políticos. Então, porque o príncipe de uma nação casava com uma princesa de outra. E assim se estabeleciam os laços políticos e também os militares para fortalecer as nações. Então, claro, Portugal e Espanha, nesse momento, tinham esse laço de sangue. Então, por isso, Filipe II se sente no direito de reclamar o trono português e ganha apoio, e com isso também ganha o direito de governar. Mas, no final das contas, o que vai interessar para a gente também dentro dessa questão toda é que, com isso, as possessões portuguesas e espanholas passam a responder a uma única coroa. Então, os portugueses interessados em adentrar a região começam
a vir prospectar essa área. Mas agora tudo é uma possessão só, tudo faz parte do mesmo território de uma coroa única, então os portugueses não encontrarão entraves para adentrar na região e começar a buscar suas riquezas. Principalmente, uma das grandes riquezas que eram buscadas nesse momento era a mão de obra dos indígenas para serem transformados em escravos. Se você não sabia, está sabendo agora. Lembra que essa prática de escravidão indígena já acontecia há algum tempo, desde 1530, com o processo, tá, de colocação, melhor, de implantação da agricultura da cana-de-açúcar, não é? Então a mão de obra indígena começou a ser utilizada nesse sistema de servidão desde aquele momento. Então, a tendência vai ser que essas etnias que habitavam mais a região do litoral, mais próximo dos portugueses, que queriam manter-se afastado deles e evitar esse contato de submissão, de escravidão, tinham a tendência de ir se interiorizando cada vez mais. E isso fez com que as expedições de reconhecimento e que buscavam também apreender essa mão de obra fossem forçadas a ir adentrando as matas cada vez mais. Certo que isso também propiciou que o alargamento dos territórios, dá origem, né, às vilas e missões que mais tarde vão dar origem às cidades e municípios que nós temos hoje, mas o motivo inicial não era por pura e simples bondade, querer reconhecer e saber o que tem para anotar e tomar nota, não. Não era isso. Era a obtenção de riquezas e principalmente de mão de obra dos indígenas. Continuando, vamos ter também aí a ameaça de invasões estrangeiras, como os holandeses, franceses, ingleses e irlandeses, né? Porque eles tinham interesse na exploração do que tinha nessas florestas. Também queriam enriquecer, exemplo de Portugal, que estava tendo muito lucro. Eles seguiram também nas grandes expedições marítimas e com isso também queriam lucrar. E por último, aí nós vamos ter o quê? O apoio espanhol para Portugal defender e ocupar o território. Já que a Espanha estava ocupada com as suas outras possessões que tinham prata, e aqui estava abandonada e tinha a ameaça de outros invasores, então, claro, agora os portugueses, uma vez que são vassalos de Espanha, têm total permissão para vir ocupar o território e defender dessas possíveis invasões. Continuando. Assim, autorizado por Alexandre Moura, comandante supremo das forças portuguesas que expulsaram os franceses do Maranhão, Francisco Caldeira Castelo Branco saiu em 25 de dezembro de 1615 de São Luís do Maranhão e alcançou em 12 de janeiro de 1616 o Rio Pará, instalando-se na Baía de Guajará, a qual chamou de Feliz Lusitânia. E aí, na sequência, nós temos uma imagem, tá, que recupera para a gente qual foi o percurso que ele fez ali, chegando na Baía do Guajará. Que se você prestar bem atenção, olha o que está lá. Nós temos o estado do Pará, tá bom? Que é justamente nessa região que ele vai chegar em 1611, ali que hoje corresponde ao atual estado de Belém, que ele vai se estabelecer e vai começar o processo de construção de um alojamento provisório que em 1616 vai dar origem então ao chamado Forte do Presépio. Continuando então, nós vamos retomar rapidamente aí uma outra imagem que trata justamente desse momento, né? A construção de um alojamento provisório e do Forte do Presépio, base de fundação de Santa Maria de Belém. Então nós temos ali, né, uma ilustração do que seria aquele primeiro momento quando se chega, como se começa a construir. E na sequência, a gente tem uma foto atual, tá, do Forte do Presépio. Mas, no final das contas, para que servem esses fortes? Qual é o objetivo da construção do Forte do Presépio, seja do Forte da Barra do Rio Negro, que aconteceu aqui no Amazonas, ou os fortes de lá de Roraima, de Rondônia? Para que eles serviam? Bem, em primeiro momento, né, nós vamos ter a grande função de defender o território, como nós vamos ver na sequência, quando a gente aborda aí a questão da função principal desses fortes. Então vamos ver? Função: permitir que Portugal pudesse controlar toda a bacia amazônica e ir dominando gradativamente as terras que pertenciam à Espanha. Então vocês acham que os portugueses eram bobos? Tem muita gente que faz piada de português, mas de bobos, eles não tinham nada. Se eles sabiam que estavam ali naquele momento tendo a oportunidade de adentrar no território da Espanha, eles iam dar um jeito de conseguir marcar posse ali. Tanto
que em 1640, quando termina a União Ibérica, adivinha o que os portugueses vão evocar? Uma antiga lei romana, a chamada Lei do Uti Possidetis, ou seja, quem chegou primeiro, meu irmão, toma posse, domina, comanda. E foi isso que eles utilizaram, o antigo direito romano da tomada de posse de quem chegar primeiro. E é justamente esse forte que vai marcar, então, essa chegada inicial dos portugueses com o processo de ocupação e exploração do território. Consequência da construção do Forte do Presépio, vamos ver? Intensificação do processo de depopulação dos povos indígenas da região. Espera aí, professor, que o senhor colocou uma palavra que não entendi. Então, o que significa depopulação? A gente sabe que intensificação significa aumentar alguma coisa, deixar ela mais forte, né? Mais visível, mais intensa de fato. Mas o que é depopulação? Quando nós falamos em depopulação, nós estamos falando na queda vertiginosa do número, tá, de nativos da região, de tribos, de etnias que viviam nessa região. Por quê? Porque o forte, além de marcar a posse, também tinham por objetivo não só proteger os missionários que vinham fazer o processo de catequização, não servia também apenas só de entreposto para você guardar os produtos que eram extraídos para mandar para fora, mas também serviam como bases militares, ok? Então, as etnias que eram vistas como perigosas, ali como belicosas e que atrapalhavam o processo de colonização e catequização, você sabe, né? Eram abordadas ali naquela prática sanguinária que a gente viu das chamadas guerras justas, que a gente ficou questionando, justas para quem, né? Até que ponto elas podem ser consideradas justas? Então, esses fortes que foram construídos lá dentro da região amazônica tinham também essa função, tá? De fato ali abrigar o corpo militar que tomaria as armas, que pegaria nessas armas para derrubar qualquer levante indígena que pudesse surgir naquele momento. Mas, com o Francisco Caldeira Castelo Branco trazendo então esse processo de ocupação e de início de escravização dessa mão de obra que vai se estender até meados do século XVIII, nós também sabemos que existiam leis que dinamizavam toda essa questão. Como, por exemplo, a gente viu na aula anterior, na nossa aula de ontem, a questão da lei de 1611 que tratava, né, de como poderia acontecer os sistemas de resgates, não é? Dos indígenas que eram presos por outras tribos que os tornavam chamados índios de corda, que eram prisioneiros que, querendo ou não, quando chegasse a data estabelecida pelo chefe daquela tribo, ele teria que morrer, não é? Então tinha, por exemplo, aquela questão que dizia que ele, quando resgatado, tinha que servir ao seu resgatador por um tempo de 10 anos. E depois essa lei foi alterada dizendo que ele tinha que servir como escravo durante a vida toda. Mas nós temos também mais alguns aspectos dessa lei que são interessantes de a gente ressaltar na nossa aula. Como, por exemplo, a instituição do sistema de capitães de aldeia, que vai começar a vigorar a partir de 1616 e vai até 1686. Então, o início do projeto de colonização da Amazônia por Portugal dá-se sob vigência da Carta de Lei de 10 de setembro de 1611, na qual estava determinado o cumprimento do modo de organizar o trabalho indígena na região, denominado capitães de aldeia. Segundo essa lei, cada povo deveria possuir um capitão de aldeia, o qual seria responsável por várias tarefas, dentre as quais, vamos ver então quais eram as funções desse capitão de aldeia. Então, se ele era alguém tão importante, teria que ser alguém de uma reputação ilibada, né, correto, para que ele fosse capaz, tivesse a moral de fazer valer a lei. Será que de fato isso vai acontecer? Vamos verificar. Então, uma das funções era representar e fazer cumprir as atribuições compostas pela coroa portuguesa à aldeia. Gente, era muito difícil se fazer cumprir uma lei de Portugal ou então durante a União Ibérica da Espanha aqui, porque a distância era muito grande. Você imagina quanto tempo levava para chegar um SMS de Portugal até o Amazonas? Levava tempo nenhum, né? Não tinha SMS naquela época, era tudo via carta, via navio. Então lembra, nós não tínhamos trens,
Não tínhamos aviões, não tinha nem motor de popa, nem rabeta, não tinha nada. Muito menos WhatsApp, Instagram, Telegram, qual é a outra forma de comunicação instantânea que nós temos hoje. Então você imagina que fazer uma lei chegar naquele momento até aqui e ser cumprida eram coisas distantes e muito diferentes de hoje, né? Nós temos essa comunicação com a internet muito rápida. Então, mesmo que existisse a presença de alguém chamado de capitão de aldeia para fazer valer as leis estabelecidas pela coroa, quem disse que de fato ele ia fazer, que não ia fazer apenas o que lhe interessava, que iria lhe trazer lucro, né? E cumprir as ordens da coroa? São coisas diferentes. Eu mandar e você obedecer. Sendo que eu não estou lhe vendo, não estou lhe monitorando, não tenho como lhe cobrar, porque nós estamos separados pelo oceano. Então, são coisas bem distantes. Segunda questão, vamos lá? O que mais que era a função desse cara? Comandar as formas de recrutamento e escravização de mão de obra indígena. Que a gente viu que as 3 formas mais utilizadas dentro da Amazônia foram quem? Os descimentos, comandados pelos missionários. Nós tínhamos os resgates, que eram comandados pelas tropas do exército local, e as chamadas guerras justas, né, que quando se tinha ali um motivo real para atacar alguém, né, como, por exemplo, o impedimento da evangelização ou a belicosidade de alguém, então se podia pedir uma carta de autorização para exercer a guerra justa, né, pedia-se à igreja ou à coroa. De qualquer forma, a gente sabe que esses artifícios foram utilizados para satisfazer os interesses de muita gente. Terceiro ponto, empreender a distribuição e aluguel dos índios entre colonos, missionários e o serviço real da coroa portuguesa. Então, no final das contas, todo mundo saía ganhando. Coroa, igreja e os colonos que estavam alojados aqui, nós colonos leigos chamados, porque todos eles se beneficiavam dessa mão de obra. Seja de forma mais forçosa, com violência, ou através do convencimento, através da prática da catequese, todo mundo se valia dessa mão de obra tanto para cultivar as pequenas lavouras de subsistência, como principalmente para adentrar nas matas guiando as expedições e fazendo o processo de extração das chamadas drogas do sertão, que muito davam lucro. Quarto ponto, esse cidadão também tinha a função de atuar como juiz civil e criminal, julgando e estabelecendo penas. Continuando o nosso texto, vamos ver o que mais temos de informação a respeito desses homens. Eles também tinham a função de fiscalizar o pagamento dos salários aos índios, a fim de impedir que eles fossem enganados pelos colonos. Mas, no final das contas, mesmo tendo essa função de impedir que os índios fossem enganados e que recebessem seu devido salário, vamos colocar nesses termos, na verdade esses capitães de aldeia também exploravam essa mão de obra e também muitas vezes deixavam de pagar os salários a quem eles deviam. Então, embora implementado nesse momento, também não foi de grande eficácia na questão de evitar a exploração da mão de obra indígena. Nós vamos recuperar aqui uma imagem que nós utilizamos numa aula anterior, mas que retrata muito bem, né, nesse momento ali, ó, índios atravessando um riacho, o caçador de escravos, que era o que de fato que acontecia nesse momento na Amazônia, caça de pessoas. E a gente recuperou uma imagem do Jean-Baptiste Debré, né, que retrata, né, o que ele viu naquele momento. O Debré veio, tá, para cá, para a região, fez viagens e relatou o que viu através de seus escritos e de suas pinturas. E aí nós temos ali, ó, essa mão de obra sendo utilizada para trabalhar de fato, não é? Que afinal de contas, era apenas dessa forma que muitos dos colonos que habitavam a região amazônica viam esses indígenas. Não viam como pessoas, viam apenas como força de trabalho. Continuando o nosso texto. A custo disso, a lei de 1611 também estabelecia que o capitão de aldeia deveria ser um morador colono de bons costumes, o que certamente era bem difícil de existir, pois a grande maioria dos colonos que vieram para a Amazônia eram soldados, marinheiros, corsários, mercadores e, em grande número, degradados, punidos com o exílio por terem cometido algum crime em Portugal ou em outras terras coloniais que pertenciam a esse país. Ou seja, eram homens que não viviam, né, uma vida muito regrada, marinheiros, soldados e principalmente os degradados, porque eram criminosos condenados. Então,
Tome muito cuidado antes de você bater no peito e dizer, ah, sou descendente de europeu. Mas tá, mas de quem você é descendente de fato? E sem falar que aqui no nosso Brasil, dificilmente você vai encontrar alguém que possa dizer que não tem uma mistura de sangue ali, de uma etnia indígena, de um negro ou de qualquer pessoa de qualquer outra parte do mundo. Afinal de contas, o nosso Brasil, já verificamos, é composto de uma diversidade étnica e cultural muito grande. Ok? Então, algumas consequências do estabelecimento do sistema de capitães de aldeia. O que isso causou na prática? Primeiro ponto, os capitães de aldeia exploravam os nativos em proveito próprio. Segundo, a lei de 1611 colaborou muito mais para ampliar a escravização dos indígenas do que para protegê-los dela. Continuando, quarto ponto, desagradava os missionários religiosos pelas atrocidades cometidas pelos colonos leigos para com os nativos. E claro que isso, por sua vez, vai culminar no último ponto, que é o aumento dos conflitos entre os colonos leigos, né, e os que representavam a igreja, os missionários que estavam estabelecidos na região, porque eles tinham a tendência de disputar o controle dessa mão de obra, para ver quem iria, na verdade, comandar o maior número de indígenas para atender às suas necessidades econômicas, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um excelente final de tarde para vocês e amanhã tem surpresas, viu? Fiquem atentos porque amanhã, só vou adiantar uma coisa, temos um convidado bacana aí para trazer muitas informações e muitas contribuições no nosso processo de aprendizado de história. Então, gente, bom descanso para vocês e amanhã a gente se encontra.